Oi galera, tudo bem? Aqui é o Iopo, e Ropo, como vocês preferirem, ou Igor, que é meu nome. Hoje estou aqui por um dever que eu acho, que é quase um dever meu, que no ano passado, na escola, no segundo ano, ensino médio, eu tive que fazer um trabalho sobre algum tema que eu queria. Eu escolhi os presidentes populistas e o impacto no Brasil atual. E bem, como eu estou de férias, né, e meio à toa, eu decidi fazer um favor para essa comunidade eleitoreira, favor para o Brasil, né, explicar um pouco mais o que aconteceu, né, nesse período. Bom, vamos lá. Aqui, isso daqui é da escola, foda-se. O que é o populismo? Bom, o populismo é um conceito muito amplo, muito genérico, que não dá para ser explicado muito bem. As bases do populismo, que seria o populismo, são na Rússia e nos Estados Unidos, no final do século XIX, indo para o século XX. Nos Estados Unidos seria um partido feito pela população, principalmente rural, insatisfeita com os pequenos produtores insatisfeitos com o trem lá com a guerra civil. E esse movimento dos pessoal rural insatisfeito com a guerra civil aglutinou com o movimento das cidades e formaram um partido que foi muito inexpressivo, atuou só nas eleições de 1884, 85, 86 e já acabou. Mas ali surgiu o populismo, e também na Rússia com o movimento agrário pré pré-revolução russa, foi um movimento agrário. E bom, o que é o populismo? Populismo é um conceito muito amplo, que não tem um conceito único. O que é populismo? Tem populismo de esquerda, de direita, democrático e antidemocrático. Bom, mas o populismo é discursos muito maleáveis por pessoas mais maleáveis ainda. Muitas vezes, no Brasil pelo menos, sem ideologia as pessoas e as ideias. Onde elas simplesmente falam e agem de acordo com como é melhor para elas. Onde que for melhor para elas vão estar atuando. E o palanque, dependendo do palanque, muda o discurso. Discurso muito pouco ideológico. Um exemplo disso é o Adhemar de Barros, né, que foi governador de São Paulo nos anos 50, nos anos 60, período populista. E para mim a síntese do que é o populismo. Populismo é simplesmente o Adhemar de Barros, que no início, quando nas eleições dos anos 50, ele se considerava populista quando ninguém se chamava de populista. Na época o populismo era meio que um insulto. Ele chama, não, eu sou populista, eu defendo as massas. Depois, quando o populismo se atribuiu ao Jango, ele falou, não, eu nunca fui populista. Então é isso, é um discurso que se molda conforme as necessidades. Passando aqui, ó, que transição. Aqui, no Brasil, se começou a discutir o que é populismo nesse esquema de Petrópolis. O que aconteceu? Na pré-campanha de 50, de 49 para 50, o presidente Dutra fez um esquema assim, em Petrópolis. Fez um esquema com algumas lideranças do partido. Traçou ali o Partido dos Conservadores, PSD, UDN e alguns outros partidos nanicos, que seriam os partidos conservadores, partidos conservadores, e os partidos populistas, PTB, PSP, que é o partido do Adhemar, e algum restinho dos comunistas que sobraram. Isso foi um marco importante no início do debate sobre populismo no Brasil. E aí, nessas eleições de 50, que já começou a trabalhar muito esse conceito. Bom, isso aqui eu fiz mais pra escola, não creio que seja tão necessário, mas como eles funcionavam as eleições naquele período? Era turnos únicos, quem obtinha mais votos era vencedor, como a eleição de senador hoje em dia, não precisava ter aqui 50% mais um. E tinha eleição separada para presidente e para vice. E eram eleições muito polarizadas, inclusive é uma marca do populismo. Populismo pega um grupo e contrapõe a outro. Então, e essas eleições geralmente são polarizadas. Só o Dutra e talvez o Vargas tenham feito mais de 50%.
O Dutra fez mais de 50%. O Vargas, acho que nem o Vargas conseguiu fazer mais de 50%. Então, e o Via eles são para vista separado, né? Então era coisa muito esquisita, né? E a questão da UDN, por causa que mesmo aqueles partidos que eram conservadores, PSD e UDN, se tornaram populistas. Eles primeiro, principalmente o UDN. O UDN, a princípio, não criticava 100% o populismo. Depois teve uma frase até falando, não, a gente vai dar um golpe de Estado, não sei o que, foi muito doido. E depois eles se usaram do populismo para se chegar ao poder, como no JK, né? No Jânio Quadros, JQ. Bom, aqui eu já vou ir para os presidentes populistas, né? Que eu vou falar um pouco de cada mandato, essas coisas. Vou falar dos presidentes eleitos apenas aqui, ó. Créditos ao fundo eleitoral. Grande fundo. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do governo Dutra, né? Vamos fazer por ordem cronológica. Que vieram duas fases, a fase liberal e a fase intervencionista. Que o Dutra se elegeu aí, ó. O Dutra se elegeu com apoio do Vargas e era muito varguista. Tanto é que o Vargas estava no PST depois que o Dutra com o Vargas brigou, que fundou o PTB. Até esqueci de comentar. Primeiro, o Dutra fez um governo extremamente liberal de aproximação com os Estados Unidos. Ele fez como o governo pós a ditadura varguista estava um pouco em crise, o país ele teve que fazer algumas medidas como câmbio, como valorizar a moeda muito para favorecer o mercado interno, estabelecer importações de alguns produtos básicos para controlar a inflação, câmbio para melhorar o comércio externo, interno. Mais dentro dessas medidas teve congelamento salarial, o salário do pessoal, principalmente das pessoas mais humildes, caiu muito, estava em franco declínio. Proibiu os sindicatos de fazerem greves, teve muito conflito com as greves. Outro marco importante do governo Dutra foi a promulgação da ortogação, né, da Constituição de 46, que foi um marco simbólico para o governo, para garantir a democracia que continuou até 64. E depois ele voltou a ter uma fase intervencionista, que ele viu que algumas medidas liberais foram muito liberais para um Brasil pós-Vargas. E estava dando um pouquinho errado essas medidas liberais, principalmente, estava dando até que certo em alguns pontos, só que principalmente para a população mais carente, estava sendo um governo ruim. Então ele teve que voltar a algumas medidas mais intervencionistas na economia para poder se manter e, né, fazer um governo minimamente decente para a população. Bom, agora chegamos, né, no grande Getúlio Dornelles Vargas. Bom, o Getúlio Vargas, uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no Dutra. O Dutra, como ele incentivou o comércio interno valorizando a moeda, acabou fazendo uma industrialização do Brasil pequena, mas teve. Eu achei muito interessante isso quando estava pesquisando. Queria comentar com vocês. Enfim, Getúlio Dornelles Vargas. Nossa, deixa eu beber uma água. Bom, Varguinhas, ele teve um projeto de industrialização rápida, tentar industrializar rapidamente o Brasil, criando o BNDE, que depois se torna o BNDES, que é a última letra social, Branco Nacional de Desenvolvimento, não sei o que é o E, esqueci, Econômico, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e o S depois foi colocado como para social, e a Petrobras, coisa que alavancou muito, né, que acabou acarretando um pouco no desenvolvimento econômico do Brasil, foi a Petrobras, né, extração de petróleo. E grande motivo dele ter brigado com os Estados Unidos, rixa com os Estados Unidos, é justamente não deixar multinacionais estadunidenses, europeias, extrair petróleo brasileiro. Deixar a extração de petróleo 100% nacionalizada. Outra coisa que não chegou a passar, mas ele estava querendo que todas as empresas estrangeiras deixassem mandar o lucro, só 10% do lucro para fora e 90% ficar reinvestido no Brasil. Isso não passou, mas gerou mais conflitos com os Estados Unidos.
Outra coisa que deixou 100% dos Estados Unidos não gostando tanto assim do Vargas é ele não ter enviado tropas para a Guerra da Coreia, que estava acontecendo no governo dele. Outro motivo que culminou no suicídio de Vargas foi o Carlos Lacerda, né, no Tribuna da Imprensa, que críticas diárias ao Vargas. Muitas críticas à oposição, principalmente vindas do Carlos Lacerda lá no Rio de Janeiro. Muitas críticas. E acabou brigando com muitos, tendo brigas, rixas com muitos setores da sociedade. Como numa das últimas medidas suas e do seu ministro do Trabalho, João Goulart, foi a dobra, aumento de 100%, ou seja, dobrou o salário mínimo. Que acabou, né, que, como se sabe, se ao dobrar o salário mínimo, dobra o custo, gera inflação e demissões. Então acabou que estava vivendo um período muito instável, muita crise sucessória após sua morte, que acabou acarretando o suicídio de Vargas e o suicídio arquitetado para sua glorificação como pessoa. Também, né, pós-suicídio, briga sucessória, o Café Filho também tá ruim de saúde, contra-golpe de lote, essas histórias. Eu vou focar aqui mais nos presidentes eleitos, caso que é isso, 44 presidentes entre o Vargas e o JK. Aqui, continuando aqui para o JK. Bom, principal coisa que o JK fez foi as 31 metas, né? As 30 metas, sendo a 31ª construção de Brasília. Bom, como o governo não tinha dinheiro nenhum, o JK teve para construir suas metas, para suas metas serem, né, concluídas, ele teve que pegar muita dívida. O endividamento do Brasil subiu muito. O Brasil, inclusive, eu não sei, acho que eu não coloquei aqui, mas no documento era de 52 para frente. Desde 52 o Brasil estava em déficit até 64. O Brasil fechou em déficit. Bom, endividamento altíssimo do país para a construção dessas rodovias, abandono das ferrovias, negligência total das ferrovias, foco, né, por ter investido muito em rodovias, que é algo mais fazível, mais prático, acabou traindo muito a indústria automobilística, investimentos da indústria automobilística do Brasil. O endividamento foi tão alto que não estava conseguindo pagar, né? Bom, construção de Brasília, queria trazer aqui um fun fact, um fato. Quase que a construção de Brasília foi na minha terra, no Triângulo Mineiro. O JK queria trazer a votação no plenário da Câmara, foi 7-5, 7 para construir em Brasília, 5 para construir em Minas Gerais, que seria no Triângulo Mineiro, que eu sou de Uberaba. Foi uma coisa muito interessante, fun fact total, não tem nada a ver, mas a construção de Brasília, teria na primeira meta do plano. Foi algo, né, muito... Já era discutido isso desde o Brasil Imperial, construção de uma nova capital, só que foi algo muito grandioso para a época. Uma construção de capital moderna, Oscar Niemeyer, vários arquitetos, urbanistas, um monte de gente trabalhando nisso. Levou muito desenvolvimento para a região, para o interior do Brasil, que era abandonado, vivia só de Amazônia, de praticamente droga de sertão, até extração da borracha, do látex. No Cerrado aqui, né, era bem abandonado. Acabou trazendo muito dinheiro, muito recurso para a nossa região aqui. E bom, como o governo está imprimindo dinheiro para conseguir pagar as contas e pegando muita dívida, acontece o quê? Inflação, não tem jeito. Inflação disparada, junta com a industrialização rápida. Só que o governo do JK foi bom? Foi. Principalmente para classes médias e altas, classes baixas, pobres, que sofreram muito na mão do JK por causa dessa inflação. Essa inflação foi muito grande. Em 64 chegou a ser 90%. Inflação essa, endividamento, isso tudo começou aqui no JK. Bom, para o último presidente, Jânio Quadros. Jânio Quadros sumiu uma bomba relógio que era o Brasil na época. Endividamento alto, inflação descontrolada, reservas de ouro sendo esgotadas. Utilizou 70% das reservas de ouro do Brasil.
Pra ele sumir uma verdadeira bomba. Não querendo defender o Jânio Quadros. Ele era louco, tentou dar um golpe. Mas ele sumiu uma bomba relógio. Uma baita de uma bomba relógio. Aí ele também teve aquelas leis doidas, né? Do biquíni, não sei o que é meio useless, é meio inútil. Tentou algumas medidas para conter a crise, medidas, né, que a aprovação do FMI, como congelamento de salários, algumas medidas cambiais, exportação, industrialização, controle dos gastos, mas teve 7 meses de governo. Então, político independente, ele reaproximou o Brasil da União Soviética, que o Lula começou a aproximação com os Estados Unidos. Ele abriu uma reaproximação com a União Soviética, condecorou o Che Guevara. Só que aí ele viu que estava dando meio, né, errado as medidas dele, estava começando a ter muito popular o apoio da ODN inicialmente para a sua eleição. Já não estava tendo mais apoio da ODN, apoio zero do Congresso. Ele achou que se ele anunciasse a renúncia dele, ele voltaria, não, por favor, não deixam, não, por favor, volte, senão vai assumir o Jânio, o João Goulart, Jango, que é comunista, Jango que está na China, mas não é comunista, vai implementar a ditadura comunista no Brasil, essas coisas aqui, assim, meio doida. Então achou que o povo ia pedir glorificar sua volta, o Congresso ia glorificar sua volta, e não o Congresso ele só deixar, renunciar, tá bom, renuncia aí. Aí gerou uma crise, né? Antes de passar aqui para o próximo, né, o terceiro capítulo desse vídeo, eu vou deixar aqui, mas, né, como todos vocês sabem, não sei se todos sabem, mas após a renúncia do Jânio Quadros, o vice-presidente que iria assumir, João Goulart, estava na China fazendo atividades de políticos na China, fazendo negociações, conversas, relações. Estava na China, enfim. E o Congresso não gostava muito, não estava querendo muito ele, era visto como comunista. E, então, para isso, além de uma crise ferrenha, a União Soviética querendo mandar ir pro Brizola, fazendo o Jango assumir no Rio Grande do Sul, aprovar o parlamentarismo, Jango assumiu como presidente, não faz nada. Depois, teve uma briga, plebiscito ganhou o Jango assumiu, fez algumas medidas como uma tentativa de reforma agrária, algumas outras coisas, a favor dos trabalhadores, sindicatos. E aí, o golpe militar. Nossa, eu fiz 10 anos de história em 2 minutos. Vamos lá. Impacto no Brasil atual. O primeiro impacto que eu quero trabalhar é como que essa crise que se iniciou em Vargas, um Estado Novo, culminou no golpe de 64. Por causa que, além do presidente ser comunista, fato que ajudou muito colaborou muito com o golpe, obviamente, mas não dá para negar que se não tivesse uma crise, uma bola de neve, crise social, desemprego, inflação, endividamento altíssimo, mas tinha um crescimento do PIB, o crescimento do PIB foi alto, chegou a 7% ao ano há alguns anos, que eu já quase não lembro, mas foi muito instabilidade política, econômica, social, que esse contexto ajudou para os militares a dar golpe em 64, não dá para negar. Outra coisa é deficiência do setor ferroviário. É claro, o setor ferroviário estava negligenciado desde a era Mauá. Depois dos barões que já fizeram as ferrovias para atender os interesses deles, cagaram para a ferrovia, não dá para negar. Só que aí o JK tinha um gancho perfeito para voltar a ter um investimento em ferrovias no Brasil. Coisa que não aconteceu. Esse investimento no setor ferroviário acabou sendo negligenciado totalmente em prol de uma industrialização por via do automobilismo.
estava prevista ali a construção de 1.500 quilômetros de rodovia, de ferrovia, que acabaram sendo esquecidos do presente. Aqui, ó. O populismo é a utilização das redes sociais. O populismo se adaptou, ele nunca acabou. Adaptou. A utilização de redes sociais aos palcos que antigamente se tinha um poder via controle de rádio, televisão. Então, só as elites tinham o poder de virar políticos e só essas pessoas ricas eram populistas. Hoje em dia, com a popularização da internet, o TikTok, Instagram, Facebook, né, começaram a ser novos palcos para esses políticos novos. Não precisava ter mais um império de televisões, rádios, igual a CM fez, igual o Collor, igual a Ademar, que era dono de uma rádio, por isso que era populista, igual o Carlos Lacerda, no jornal. Não precisava mais ser dono dos meios de imprensa, bastava viralizar, basta hoje em dia viralizar. E como políticos populistas tendem a ter uma má índole, sem processo, tendem a ter uma má índole, utilizam-se muito de fake news para alavancagem, para descredibilizar adversários, abusam do algoritmo para viralizar, como vídeos de fundo preto Nicolas, como propostas de PECs, como é 6x1. Então, e outra coisa, Jânio Quadros e Bolsonaro, ambos tinham muitos fãs, ambos foram eleitos falando que iam varrer a corrupção, varre passou a linha. A essência é a mesma, só mudou as personalidades. Por causa que o populismo continua, só evoluiu o populismo, continua sendo oposição entre dois grupos, só que agora a oposição de esquerda e direita. Continuou sendo isso. O Jânio Quadros foi, e o Bolsonaro tem a mesma essência de modus operandi, só mudou a figura, aí evoluiu como fizeram tal feito. Então, igual eu estava falando, popularização muito grande de esquerda e direita. Populismo favorece a bipolarização. E outra, populismo ajudou a manter oligarquias locais, fizeram estrutura de poder. Mesmo hoje em dia na internet, eles manteram muito tempo no poder, contendo engenhos, depois, né, período República Velha, café com leite, estruturou para manter um regime democrático. Aí veio a República Populista, terminou de estruturar essa estrutura, sendo dono de meios de imprensa, jornais, sei lá o que, com a família do Collor, sendo dono da Rede Globo de Alagoas, de um jeito. Então, o populismo ajudou a estruturar que oligarquias locais se mantessem no poder. Aqui eu dei o exemplo do ACM, né? Que o prefeito Salvador, cotado para ser governador da Bahia. Não vamos citar o escândalo do Banco Master aqui, para não assuntos futuros. Então, considerações finais, né? Influência de muito passado. Ciro Gomes no início era sucessor do Vargas, Ciro Gomes, que já foi de todos os campos políticos imagináveis, né? Agora voltou ao centro, né? PSDB. Então, todas as eleições tiveram um pinguinho de influência no meu presente, como se pode perceber. E outra coisa, eu queria agradecer também a todos que assistiram até aqui. Gostaria também de falar aqui com o Davi, com o Guga, Davi do BP, do Brasil Político, né? E o fundo eleitoral e várias das pessoas dessa comunidade que me ajudaram a evoluir como pessoa, como desenvolver maturidade. Vários aqui, não vou falar mais nomes, não posso esquecer de canais e de pessoas. Eu gostaria de agradecer esses três, Guga, Felipe, Davi do Brasil Político e o Fundo Eleitoral.
além de outras grandes pessoas dessa comunidade que são muito boas, muito... Essa comunidade que briga, mas é muito unida. E se esse vídeo for de dar da comunidade política do Brasil, bem-vindo. Eu sou o Igor da Grava e esse foi esse vídeo de hoje. Muito obrigado. Igor da Grava, foda-se.